Glória a Deus. Você já teve vontade de parar, de desistir de tudo? Ou você já fez isso? Já desistiu porque uma voz falou para você que não tinha mais jeito, que não tinha mais o que fazer? Enquanto Jairo caminhava com Jesus, enquanto Jesus estava indo até a sua casa, porque ele chamou Jesus para ir lá, convidou Jesus para ir lá. A sua necessidade era tamanha, a sua filha estava moribunda. E enquanto ele caminhava com Jesus, alguém veio noticiar a morte da sua filha. E disse para ele: olha, não incomodes mais o mestre. Jesus não tem mais o que fazer na sua casa. Acabou. Ele não tem mais o que fazer na sua vida, não. Acabou. Essa foi a voz que Jairo ouviu. Mas em contraponto a essa voz, a voz de Jesus disse para ele: Jairo, crê somente. E eu quero perguntar para você qual a voz que você tem ouvido. Se é a voz daqueles que dizem: olha, desiste. Para de lutar por isso. Para de orar por isso. Para de sonhar com isso. Isso não vai acontecer na tua vida. Isso não é para você. Ou você tem ouvido a voz de Jesus dizendo: continua crendo. Continua aguardando, esperando, confiando, colocando tudo na minha mão. Continua caminhando comigo, porque eu estou indo junto com você até a realização do seu milagre. Eu imagino Jairo naquela situação, tendo ali uma notícia tão pesada e triste de que o Jesus que ele estava levando para sua casa para curar a sua filha, agora não tem mais uma filha para curar. Não tem mais o que fazer. E aí, eu confio? Eu continuo crendo? Crendo como? Crendo em quê? Em que eu vou me segurar agora? Porque ainda havia esperança, ela estava viva. Mas agora que ela morreu, crê somente. Jesus continuou caminhando com Jairo. Assim como ele também quer continuar caminhando comigo e contigo, independente das circunstâncias. Sabe, nós não podemos parar para ouvir a voz de quem diz que não tem mais jeito. Mas temos que aprender a ouvir a voz daquele que diz para nós: crê somente. Continua. Jesus sabe o que está fazendo. E quando Jesus chega naquela casa, há muita gente chorando, há muita dor, há muito sofrimento natural. Havia um velório ali acontecendo. E o que me impressiona mais é Jesus falar: ela não está morta. Ela só dorme. Porque aquilo que para mim e para você está morto, para Jesus só dorme. A palavra já diz: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quiser fazer alguma coisa na minha e na tua vida, quem impedirá? Nem a morte. E aí Jesus vai àquela menina e diz: Talita cumi. Menina, levanta-te. Aleluia. E aquela menina que estava morta, ela ressuscita. Jesus rasga ali todo o laudo dos especialistas da morte. Jesus rasga. Para eles realmente ela estava morta. Mas para Jesus, que é o Deus do impossível, não tem nada morto, não tem nada difícil. Qual voz você vai ouvir? Qual voz você vai escutar? A voz dos que dizem: para,
de falar com Jesus. Para de confiar, não tem o que fazer. Ou você vai ouvir a voz daquele que diz para você, quando você ora, quando você lê a palavra, ele fala no teu coração: não desista, continua confiando, continua esperando, continua crendo. Crê somente. Me lembro ainda de uma outra história de um cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas pessoas que achavam que para ele não tinha mais jeito, mandavam ele se calar, falavam para ele: ei, se cale, ele não vai ouvir você, ele não vai lhe atender, tem nada para você. Mas aquele homem já ouviu vários testemunhos. Ele já tinha sabido de muitas coisas que Jesus tinha feito. E eu imagino quando ele pergunta: olha, que barulho é esse? Que multidão é essa? Que alvoroço é esse? E alguém diz para ele: é Jesus que está passando. Ele disse: eu já ouvi falar desse Jesus. Agora é a minha vez. Agora é a minha hora. Cala-te. Ele clamava cada vez mais alto, porque ele continuava acreditando que algo poderia mudar na vida dele, que ele não ia viver o resto da sua vida naquela situação. Ele continuava sonhando que um dia ele veria, ele enxergaria. Os sonhos daquele homem estavam tão vivos dentro dele e se transformaram numa fé tão grande que mesmo todo mundo mandando aquele homem se calar, a Bíblia diz que ele clamava ainda mais alto, porque ele tinha ouvido falar. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus ressuscita até mortos. E ele disse: é esse homem, é esse Jesus que vai mudar a minha vida. Então ele agora clama: crê somente, crê somente. Que você guarde essa palavra no seu coração e decida continuar ouvindo a voz que está falando para você: crê somente. Creia somente, porque o Senhor tem poder. Amém?